voltar a cultuar, vamos ler a palavra do Senhor. Senhor, nosso eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos neste lugar cultuando o santo nome do Senhor. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno do nosso culto. O Senhor merece, é digno de receber todas as nossas expressões de culto. Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Ó Pai, nesta noite invocamos o Teu nome aqui neste lugar. E agora, Senhor, nós apresentamos a tia do Demerson. Senhor, aquela mulher que nós não conhecemos, não sabemos nem o nome dela, mas o Senhor sabe quem é. Senhor, assim como a tia do Demerson, há outras pessoas naquele hospital que estão precisando de milagres. Nós não podemos fazer milagres, mas nós podemos falar com o Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode fazer milagres. Senhor, haja, Senhor, naquela vida. Haja, Senhor, naquele lugar. Ó Deus, agora enquanto nós invocamos o Teu nome, Senhor, manifesta o Teu poder. Atende a oração do Demerson em favor da sua tia, Senhor. Ó Deus, restaura a saúde daquela mulher. Restaura o seu estado, Senhor. Ó Deus bendito. O Senhor é aquele que faz o morto levantar. O Senhor é aquele que faz o surdo ouvir. O Senhor é aquele que faz o mudo falar. O Senhor é aquele que faz o cego enxergar. O Senhor é aquele que, quando ordena, nada pode resistir à ordem do Senhor. Então nós cremos, ó Deus, que se o Senhor der uma ordem, aquela senhora estará sã. E é por ela que nós oramos agora, Senhor, ao tempo em que nós também colocamos outras pessoas que estão enfermas agora nas Tuas mãos. O Senhor é Jeová Rafa, é o Senhor que cura, é o Senhor que levou todas as nossas enfermidades no madeiro. Ó Deus amado, sê propício àquela mulher, Senhor. Sê propício a nós. Sê propício, Senhor, àqueles que agora estão necessitando do Senhor. Ó Deus, nós oramos e nós confiamos, porque nós sabemos e conhecemos o Deus a quem nós rogamos. Pai, nesse momento, enquanto nós ainda aqui iremos ler a Tua palavra e meditar na Tua santa palavra, fala conosco, Senhor. É a nossa oração, que a minha voz, ó Deus, não seja ouvida tanto quanto a voz do Teu Espírito Santo. E nos ajude, Senhor, neste momento, para que nós não sejamos enganados, Senhor, tanto enquanto ouvimos, tanto quanto eu quando falo, Senhor. Que eu não tropece no meu próprio entendimento, mas que seja o Teu Espírito falando através de mim. E que seja, Senhor, o Teu Espírito fazendo-se ouvir aos ouvidos dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Esta é uma noite... Aliás, eu quero fazer referência ao Mauro, que está aqui conosco, né? Veio trazer o Maurinho e está aqui conosco. O Mauro e o Maurinho são membros dessa igreja e hoje estão morando lá em Teresina, né? É muito bom revê-los. Meus irmãos, eu quero falar que esta tem sido uma noite muito aguardada e muito temida por algumas pessoas. Eu chegava ali, hoje, agora à noite, brincava com um adolescente, não vou dizer a brincadeira que eu tirei, mas falava com ele e ele me falava algumas coisas. Hoje o nosso culto não está sendo transmitido e o Arthur me fez um pedido hoje, quando eu estava saindo. Disse assim: papai, por favor, não me faça pagar mico na igreja. Eu falei: por quê, Arthur? Ele disse: porque a depender do que o senhor vai dizer, pode ser que eu sofra bullying. Eu falei: mas Arthur, mas qual é o problema, Arthur? Se que servem. Ele disse: papai, não faça isso não, por favor. Você já farmou aura? Irmã Juliana, já farmou aura hoje? Não. A senhora sabe fazer 6, 7? Não. Então a senhora é uma betinha. É uma betinha. Meus irmãos, a linguagem dessa geração
chamada de geração Z, geração alfa, aqueles que nasceram de 2010 para cá, tem sido uma linguagem meio estranha, e eu já confesso que eu estou me sentindo meio jurássico, tentando entender o que seja, né, esse dialeto dessa turma aí, que estão falando cada vez mais difícil. Eu tenho uma adolescente de 15 anos, e não é de hoje que ele chegou em casa e eu ouvia ele conversando com alguns outros colegas de lá do residencial, falando, e aí, farmou aura. E um dizia para o outro, aura. E eu disse, o que é esse negócio? E aí eu comecei a observar isso, né? Fui pesquisar o que é isso. E aí eu descobri que essa expressão, farma-aura, né? É uma expressão que vem do universo dos games. E é quase um neologismo. É uma linguagem nova que essa turma está usando, né? Farmar aura é atrair para si prestígio, né? É desenvolver, não pode deixar lá ainda, é desenvolver algumas atitudes uns com os outros, e aí vai desenvolvendo um certo carisma entre eles, né? E aí, quando faz alguma coisa que impressiona, aí usa a expressão farmar. E farmar vem do universo dos games, que é você conseguir prêmios, né? Esse tipo de coisa, né? Hoje a Letícia publicou, olha, eu quero dizer para vocês que eu vejo, não sei de todos, mas de quase todos, né? Eu vejo o Instagram de quase todo mundo. E aí eu vejo o que está acontecendo. Cadê a irmã Neura? Eu sigo os seus vídeos, viu? Eu sigo os seus vídeos. Eu vejo tudinho lá, viu? Vejo tudinho. E aí, o que é que acontece, né? Hoje a Letícia compartilhou, né? Eu já tinha visto aquilo lá, estava treinando isso, né? Então, eu já tinha ido para aquele podcast, né? Que são dois idosos explicando o que é farmar aura. Farmar aura, né? Bem interessante na linguagem dele, né? E aí, juntamente com isso, né, teve um jovem, acho que no Reino Unido, que viralizou, né, usando uma música de um rapper, né, e aí ele apenas falou assim, 6-7, 6-7, 6-7, e isso grudou, viralizou o TikTok, e aí essa coisa se espalhou, né? Tem um adolescente aqui? Tem? Cadê os adolescentes aqui? Levante o braço dos adolescentes aqui. Vocês sabem farmar aura? Sabe? Sabe. Iago, você sabe? Vem cá, Iago. Iago, chama mais uma aí contigo. O Laércio estava querendo vir, mas se escondeu ali. Ele está escondido ali embaixo. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Vamos ensinar para os irmãos aqui o que é isso. Vem cá, vem cá. Vem correndo. No Brasil se espalhou isso aí, né? E está tendo campeonatos. Em Teresina houve há poucos dias. Você participou, Maurinho? Eu acho que eu vi você e seu pai lá. Não. E aí, houve um campeonato aqui e tem havido em outros lugares, né? Então vamos explicar para os irmãos o que é farmar aura. Certo? Faz de conta que não tem ninguém aqui. Tá certo? Então, você sabe farmar aura, não sabe? Sabe. Você sabe, Maurinho? Não sabe? Sabe. Você vê porque você sabe. Oi? E o 6-7, você sabe? Você sabe. Sabe. Vocês sabem. Você sabe farmar aura? Faça aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora você, Laércio. Vai, tem que dizer. Bora. Só isso? Hã? Vai lá o Tietê, vai. Tietê no caso é tipo assim, faça uma flexão. Pode ser. Maria. Farmou a aura. Aí. Mas você é Betinha. Você é muito Betinho, cara. Eu sou Alfa? ele é beta. Você é alfa. Ele é beta. Mas na verdade ele nem é beta, ele é um Betinha. E o alfa, Iago, é sigma. Aí. Vou apresentar para vocês, ó. Como é? Não, assim, cadê a Gláucia? Gláucia, cadê você? Jairo, é cria sua. Vem cá, Jairo, fazer. Vem não? Hã? Miui. Esse aí é malhar o maxilar. Ah, Pra crescer. é? Bota ali em cima do celular um pouco. Aqui, ó. Como é? Calma, rapaz. Bora. Ó, olha pra mim. 6, 7. Tá vendo? Por quê, mano? Farmei? Não, o pastor tem que fazer o ranteais também, que é o Não. olhar do caçador é sério. Vai embora agora. Como é? Não pode. Não é uma loucura. Vem aqui, irmã Alexandra. Eu tô surpreso. Jesus vai voltar. Irmã Alexandra vai farmar. Six, seven. E aí, fazendo uma entrevista, né, a mulher elogiou, porque ele tinha feito muitas cestas, né, cestinha no jogo. E aí ele foi e falou, por conta da altura dele, que dizia, tinha uma criança do lado. Aquele menino louro que viraliza por aí, né? E aí ele, emocionado, six, seven. E daí, veio o six, seven. Como é que faz, você falou? Quarta-feira, eu estava ministrando a aula, eu falava assim, fulano, preste atenção na aula, o que é isso? Aí ele disse assim, é que eu estou treinando 67 vezes o six, seven. Aí ele disse, six, seven, você está dando aula? Ele disse, Ela fez. Longe de mim, hoje à noite, tratar essa questão como... Eu não gosto da expressão, a irmã Alexandra citou aqui, é uma expressão que estão dizendo aí, né? Idiotização. É bem verdade que essas coisas, nós sabemos que são vazias, porque essas coisas viralizam facilmente no TikTok. TikTok é uma rede social, irmãos, que normalmente se faz vídeos mais curtinhos. E os nossos adolescentes... Por que é importante falar sobre isso? Porque a irmã Alexandra falou, os alunos, os seus filhos, seus sobrinhos, alguém conhecido, né? Isso mostra para nós a facilidade com que se tem hoje de copiar as coisas que, inclusive, são ocas.
e que a gente reproduz, e aquilo vai tomando corpo, e a gente pergunta o que significa e ninguém sabe o que significa. Isso mostra para nós, ou mostra-nos, o como nós estamos precisando de conteúdos para preencher um vazio desprovido de significado para a vida. Mas hoje à noite, trabalhar essa questão, como diria, da idiotização, ou seja lá o que seja, porque eu preciso, ou nós precisamos entender o contexto em que esses nossos adolescentes estão inseridos. Eu sei que é muito fácil para nós hoje dizer assim, esse negócio é errado, mas quem está dizendo que é errado é quem tem o triplo da idade. É quem já passou por tantas outras fases que hoje, quando nós dizemos aos nossos filhos o que nós fazíamos e com que nos divertíamos, eles sorriem. Porque algumas coisas que nós vivíamos e fazíamos, para eles hoje não faz sentido. Vai explicar para esses meninos de hoje o que é você trocar tapa por conta de um campeonato de bola de gude. Para eles é vazio. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é o que isso nos ensina, e quem sabe para você adolescente, extrair algumas coisas. A minha palavra hoje à noite é exatamente essa. Agora pode passar. 6-7, a poderosa mensagem. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre algumas coisas que nós podemos aprender usando isso tudo. E eu quero te convidar, hoje à noite, você que não faz o 6-7, você que não farma, só vai na farmácia, né? Você farma indo na farmácia, né? Mais do que em qualquer outro lugar hoje em dia. Mas eu quero convidar você que tem mais de 18 anos e você que tem menos de 18, a pensarmos exatamente sobre isso mesmo hoje. 6-7, a poderosa mensagem. E como eu oro, Senhor, que de uma certa forma o Senhor consegue entender o sentido do 6-7 da Bíblia. E vamos lá. Nas Escrituras Sagradas, irmãos. E eu louvo ao meu Deus. Deus tem resposta para tudo. Para tudo. Porque mesmo que essas ações, esses encontros, tudo isso que nós estamos vendo aí não tenha sentido, mas nós precisamos dar sentido a isso. Mesmo que isso tudo seja oco, mas nós precisamos dar uma resposta para esses meninos. Por que é que eles são atraídos por isso? Porque falta alguma coisa. Porque quando se está com o interior cheio, nós não somos seduzidos por coisas sem sentido. Então, fazendo uso exatamente dessa expressão, né, eu quero falar sobre o 6-7 da Bíblia. O número 67 na Bíblia não tem nenhum significado místico, mas nós podemos utilizar o 6-7 da Bíblia para percorrer uma trilha muito gostosa, que é a trilha da história da redenção. 6-7. Então, da primeira grande salvação da humanidade, que foi o dilúvio, até a consumação da salvação em Cristo, nós vamos encontrar 6-7. E eu quero
te desafiar a isso hoje à noite. Então, em primeiro lugar, nós vamos ler 6 referências bíblicas hoje à noite. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, 7. Gênesis 6, 7. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. O primeiro 6, 7 da Bíblia é assustador. Porque antes de existir uma arca, existia um juízo. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Houve um juízo sobre a humanidade. E nós sabemos a razão pela qual veio o primeiro juízo, porque o pecado entrou no mundo. E a palavra do Senhor nos diz que o pecado entrou no mundo, contaminou toda a raça. Todos pecaram. Todos se tornaram incapazes de salvarem-se a si mesmos. Todos pecaram. E quando todos pecaram, todos atraíram para si a ira de Deus. Ira que foi derramada ainda na mesma desobediência, quando esse homem, essa humanidade, mesmo sendo alertada do juízo, e o Senhor intentou salvar a humanidade através de Noé e daquela arca, e o povo resistiu e atraiu para si ainda mais o juízo. Então, o primeiro 6, 7 da Bíblia vai nos mostrar o juízo de Deus. Mas muito mais que o juízo, o primeiro 6, 7 da Bíblia vai nos mostrar a iniciativa de Deus para redimir o homem pecador. Quando após o juízo, o Senhor ordenou que Noé construísse a arca. E aquela arca prefigura a pessoa de Cristo Jesus. A arca foi construída por Noé, mas apontava para a salvação em Cristo Jesus. O pecado havia corrompido toda a humanidade, e a humanidade não estava apenas cometendo pecados, mas a humanidade estava inclinada completamente para o mal. E então Deus envia o juízo. Mas com o juízo o Senhor também envia a oportunidade da salvação. E em primeiro lugar, o primeiro 6, 7 da Bíblia aponta para o fato de que a salvação começa quando Deus toma a iniciativa. Porque o juízo só poderia ser remediado por uma iniciativa que estivesse fora do homem. E isso, o mesmo Deus que ordena o juízo, é o mesmo Deus que abre a porta da salvação. Havia juízo, mas havia uma porta da graça aberta naquela arca. Deus estava conclamando os homens, através de Noé, para que entrassem na arca. Antes da graça existia condenação, mas Deus providenciou a graça. Assim como antes da cura precisa haver um diagnóstico. E o John Stott diz o seguinte: o homem nunca entenderá a cruz até compreender a gravidade do seu pecado. Nós cantamos ao olhar para a cruz: eu entendo o amor derramado ali por mim. Um amor que se derrama, na linguagem poética do autor dessa canção. Mas é um amor que é derramado, demonstrado ali, vertido pelo sangue de Cristo Jesus. O primeiro 6, 7 da Bíblia, em Gênesis, aponta para que a salvação começa em Deus. Deus ordena o juízo por causa dos nossos pecados, mas o mesmo Deus que ordena o juízo é o mesmo Deus que abre a porta da graça. Segundo o 6, 7 da Bíblia,
Abra aí, por favor. Êxodo 6, 7. Vou falar assim a partir de agora. Quando eu falar 6, 7, você vai saber. 6, 7. O segundo 6, 7 da Bíblia nos ensina que a salvação é oferecida pela graça. Diga pela graça. Porque nós encontramos o texto sagrado dizendo: farei de vocês o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Mas percebamos nós o início do texto. É o Senhor dizendo ao seu povo no Egito. Mas aquele povo que estava no Egito ainda era um povo, embora descendente de José, com o coração endurecido. Aquele povo era descendência dos irmãos de José, aqueles irmãos, gente boa, que tentaram matar o seu próprio irmão. A geração deles, juntamente com a geração de José. Uma geração ainda, de igual modo, pecaminosa. O segundo 6,7 aponta para o fato de que a salvação é oferecida pela graça. O início do texto diz assim: farei de vocês o meu povo. Porque depois do juízo em Gênesis, encontramos aqui uma promessa da redenção. Farei de vocês o meu povo. Eu serei o vosso Deus. Israel estava escravizado no Egito, incapaz de libertar-se. Então Deus foi lá e libertou o seu povo. Israel estava debaixo do jugo dos egípcios. E o Senhor disse: de vocês o meu povo. Eu serei o seu Deus. Eu os tirarei daí. Eu os tomarei daí. E percebam vocês que mais uma vez a iniciativa continua sendo de Deus. Eu farei de vocês o meu povo. Isso nos ensina para o fato de que a salvação não é uma conquista humana. Porque você não é capaz de salvar-se. Você não é nem capaz de deixar os seus vícios. O homem não pode salvar-se, a salvação é obra da graça de Deus. Porque da mesma forma, Cristo veio buscar aqueles que não podiam salvar-se. Eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso salvar a minha família. Mas Jesus pode me salvar e Jesus pode salvar a minha família. E aqui está a tônica do Evangelho, porque o Evangelho não é o homem procurando Deus, o Evangelho é Deus procurando o homem. Gosto do texto de Lucas 19, falei aqui há 15 dias passados. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Então não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. A mensagem do Evangelho é essa mensagem de um Deus que, embora sendo tão santo, tão amoroso, tão digno e tão justo, se apaixona por homens ignóbeis, por homens tão indignos como nós. O segundo 6,7 da Bíblia aponta para a salvação que é oferecida pela graça de Deus no livro de Êxodo. Eu farei de vocês o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Isso é lindo, porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, realmente não havia nada para que o povo de Israel escolhesse Deus. Mas foi Deus quem os escolheu. Isaías 6:7. Este texto. O terceiro 6:7 da Bíblia. Ensina-nos que a salvação, embora comece em Deus, exige do homem arrependimento e retorno ao Senhor. Diz-nos o texto. O Senhor nos diz assim na sua palavra: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Agora leia. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Deus disse isso a Isaías. Na minha versão traz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A Bíblia diz que Isaías, a santidade de Deus, imediatamente enxergou a sua impureza. Ele disse: ai de mim que vou perecendo.
porque os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O terceiro 6-7 aponta para a verdade de que a salvação, embora sendo um ato da graça de Deus, exige arrependimento e retorno. Quando nós lemos este texto, nós vamos perceber que ninguém é verdadeiramente convertido sem passar pela experiência de Isaías. E quais foram as experiências de Isaías? Primeiro, ele teve um encontro pessoal com Deus. Ele disse, eu vi o Senhor, estou perdido. Segundo, ele vê a si mesmo. Porque a salvação nos dá esse privilégio de conhecer a Deus. Mas a salvação também nos dá o privilégio de vermos-nos a nós mesmos e reconhecermos quem de fato nós somos. E uma das maiores dificuldades que nós encontramos não é ver os outros, é vermos-nos a nós mesmos, porque nós facilmente enxergamos os erros, as falhas e as dificuldades e os caminhos dos outros, mas nós temos uma dificuldade de enxergar os nossos próprios erros. O salmista, no Salmo 19, nos diz assim, quem pode discernir os seus próprios erros? Isaías vê a Deus, vê a santidade de Deus, vê a Shekinah de Deus, depois ele vê a si mesmo e ele diz, olha, ai de mim porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. Depois ele recebe o perdão, um texto que ora lemos. O Senhor disse, olha Isaías, a tua iniquidade foi tirada, porque nos diz a palavra que do céu o Senhor tocou os lábios de Isaías como a tenaz. E disse, olha, eu estou purificando os teus lábios, a tua iniquidade está sendo tirada e o teu pecado está sendo perdoado. E a brasa do altar apontava ali para o sacrifício futuro de Cristo Jesus. Aquele que, derramando a sua vida, entregando a sua vida na cruz do Calvário, por meio dele, todos os pecados seriam perdoados. Perceba você que, na experiência de Isaías, o seu pecado não foi ignorado. O seu pecado foi expiado pelo Senhor. Isso aponta para Jesus, porque o Senhor fez expiação pelos nossos pecados. Ele ofertou a sua vida, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele foi o Cordeiro perfeito para que os nossos pecados fossem expiados por meio de Jesus. E ali, na experiência de Isaías, a cruz já estava sendo anunciada 800 anos antes do Calvário, de como os pecados da humanidade seriam expiados, os pecados da humanidade seriam perdoados, porque o pecado do homem, bem como o pecado da humanidade, só pode ser perdoado e expiado pelo céu, pelo sangue de Jesus. Essa é a verdade trazida no terceiro 6-7 aqui. A salvação exige arrependimento e retorno ao Senhor. Isaías disse, olha, eu agora sei quem sou, os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e eu sei quem eu sou. Não há ninguém que tenha contemplado o Senhor, que tenha tido uma experiência real com o Senhor, que não reconheça quem Ele é. Não há ninguém uma experiência real com Jesus Cristo que naturalmente não perceba que é um pecador e que precisa da graça e do perdão do Senhor Jesus. O terceiro 6-7 aponta. O quarto 6-7 está agora no Evangelho de Marcos. Abra a sua Bíblia em Marcos 6-7. Diz o texto sagrado. Chamou assim os 12 e começou a enviá-lo de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Seus discípulos começou a enviá-los 2 a 2. E este texto nos ensina o anúncio do reino de Deus. O Senhor Jesus reúne os seus 12 discípulos e os comissionou a irem de cidade em cidade, aldeia em aldeia, de 2 em 2, dizendo uma única mensagem: o reino é chegado. O reino é chegado.
E essa é a mensagem que os discípulos têm, que a igreja tem nos seus lábios e deve arder no coração: o reino chegou. O povo estava esperando o Messias. Jesus nasceu em Belém da Judéia. O ministério de Jesus apontava para a verdade de que aquela expectativa havia realmente agora sido completada, porque o rei chegou. E se o rei chegou, o reino chegou. Porque toda a Bíblia, toda a Escritura converge para Jesus. O rei virá, o rei virá, o rei virá. A arca apontava para Cristo. O cordeiro pascal apontava para Cristo. O altar apontava para Cristo. A promessa apontava para Cristo. Jesus é o centro do plano da salvação. Ele é o rei. O rei chegou. Charles Spurgeon, falando sobre o fato de tudo convergir para Jesus, ele disse que qualquer sermão que não conduz a Cristo, faltou-lhe propósito. Qualquer mensagem que nós tenhamos que não aponte para Jesus, falhou no seu propósito. De maneira, irmãos, que nós podemos ser religiosos, mas nós não podemos ser salvos pela nossa religião. Podemos fazer boas obras, mas nós não seremos salvos pelas boas obras. Nós poderemos ser e podemos ser uma pessoa eticamente, moralmente perfeita. Você há de dizer assim: eu não falo palavrão, eu não xingo pessoas, eu não devo a ninguém, eu sou correto nos meus negócios. Mas mesmo que você seja a suprema personificação da lei moral, a sua moral não pode salvá-lo. Por isso que a mensagem que o Senhor Jesus pediu para que os seus discípulos anunciassem era exatamente essa: o reino chegou. E cada discípulo que ia dizendo de cidade em cidade: o reino chegou, estava anunciando que a salvação só viria na pessoa do rei, e o rei era Jesus Cristo. Eu não diria que o reino era, estou falando no tempo pretérito por conta da narrativa, mas o rei é Jesus Cristo. Então o reino chegou. O quarto 6-7 da Bíblia aponta para essa verdade de que a salvação é realizada por Cristo e Cristo já veio. Nós não precisamos de um Salvador, nós já temos um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. O quinto 6-7 da Bíblia está em Romanos. Romanos, abra sua Bíblia. Romanos 6-7. E este quinto 6-7 aponta para a salvação, mas a salvação que produz transformação. Vamos ler o texto. A palavra nos diz o quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Justificado. A doutrina da justificação é uma doutrina belíssima nas Sagradas Escrituras. Eu vou simplificá-la em uma frase. A palavra do Senhor nos diz que Deus, olhando do céu, não viu nenhum justo. A declaração do Senhor na sua palavra é exatamente essa, é aterradora. Não há um justo, e ainda enfatiza, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados de que forma? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram. Mas todos estes que pecaram são justificados gratuitamente na pessoa bendita de Cristo Jesus.
Louvado seja Deus. E é isso que opera a salvação. A salvação produz transformação. Porque a salvação recebida não apenas perdoa-nos, mas a salvação dada por Deus nos transforma. E os injustos são declarados justos por causa da justiça de Cristo. Porque quem foi unido a Cristo em sua morte recebe uma nova vida. Daí o Evangelho não é apenas uma mudança de destino, é uma mudança de natureza. Por isso que Paulo vai dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque agora eu vou viver como um justo. Não vou mais cometer as injustiças de antes. Aquela vida de antes já passou. Agora tudo se fez novo. Eu fui justificado gratuitamente. Fui justificado pelo sangue de Jesus. E essa justificação vai operar em mim uma nova natureza. De maneira que eu não vou mais me inclinar para aquilo que eu fazia antes. Então, o Evangelho não muda apenas o destino, mas muda a natureza. É verdade que nós continuamos lutando contra o pecado, mas também é verdade que nós já não somos mais escravos do pecado. Porque um escravo não luta contra quem o escraviza, por isso que é escravo. A velha natureza passou por uma transformação, aquilo que o Evangelho de João, nas palavras de Jesus, vai dizer, nascer de novo. E nascer de novo envolve essa transformação que a salvação vai fazer na vida do pecador mais inveterado que ele tenha sido. Então o Evangelho não muda apenas o destino. O Evangelho não tira apenas os nossos pés do inferno e nos coloca no céu, mas o Evangelho também muda a natureza. E nós lutamos contra o pecado, porque a palavra nos ensina que a graça que perdoa é a mesma graça que nos santifica. Tito 2,14, a mesma graça que perdoa, a mesma graça que nos alcança, essa graça nos educa para vivermos uma vida reta, uma vida justa, uma vida santa. De que forma? Renunciando às impiedades do mundo. Então, o quinto 6-7 da Bíblia aponta-nos para uma transformação que ocorre na vida daqueles que foram salvos, alcançados pela graça de Deus. É bem verdade que nós não somos ainda quem nós deveríamos ser, não é verdade? Mas também é verdade que hoje você já não é mais quem um dia você foi. E isso é fruto da graça de Deus. Essa graça que nos transforma. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, a gente está chegando lá. Tropeça hoje, amanhã levanta, mas de glória em glória nós estamos sendo aperfeiçoados na medida e estatura de varão perfeito. Agora, ninguém é perfeito, mas é bem verdade, nós já fomos mais imperfeitos, mas a graça de Deus está realizando uma obra em nós, e louvado seja o Senhor pela sua graça. O sexto 6-7 da Bíblia está e não poderia ser diferente. Apocalipse 6-7. Nos diz o sagrado, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. Nos diz a palavra no texto de Apocalipse que não havia ninguém que fosse digno de abrir os 7 selos, lembra disso? E houve um lamento e se chorava, porque não havia ninguém digno de abrir. Até que apareceu de Judá, o Cordeiro de Deus. Ouviu-se a voz do quarto animal dizendo, vem e vê.
Esse capítulo fala dos juízos que precedem a consumação de todas as coisas. Apocalipse capítulo 6. Tudo aquilo que precede, tudo aquilo que vai acontecer. E eu não vou me alongar neste capítulo, mas eu só preciso dizer que tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse tem 3 tempos. Tem um tempo pretérito, tempo presente e o tempo futuro. Aquilo que pode ser interpretado naquele tempo, no tempo em que João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, recebeu essa revelação, né? Revelação. Ele recebe essa revelação e ele estava recebendo a revelação acerca de situações que estavam acontecendo no dia a dia. As coisas escritas já aconteceram e cumpriu-se a palavra. As coisas que estão narradas no livro de Apocalipse também estão acontecendo, está sendo cumprida assim a palavra do Senhor. Mas nós aguardamos ainda o futuro. Porque o livro de Apocalipse aponta para a consumação de todas as coisas. Ainda não está tudo consumado, mas há de ser consumado. E nesse tempo futuro, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós percebemos uma verdade. Qual é a verdade? É que a história está caminhando para o fim. Para um fim. A consumação de todas as coisas, na concretização do fim, o que a palavra diz? Cristo Jesus voltará. É isso que nós aguardamos. A volta de Jesus. E percebam vocês que o primeiro 6-7 que eu citei aqui apontava para um juízo, mas também abria a porta da graça. A arca ali apontava para Jesus. Perceba você que no início da história humana, o mesmo Deus que julgou nos dias de Noé, julgará novamente. Porque haverá um dia de juízo. Virá o juízo. E todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Ricos e pobres, gordos e magros, altos e baixos, calvos e cabeludos. O brasileiro, o africano, todos nós estaremos ali, todos nós, diz o apóstolo Paulo, estaremos diante do tribunal de Cristo. E o mesmo Deus que julgou nos dias de Noé, julgará novamente. Haverá um juízo, o que a palavra aponta e chama de juízo final, onde todos nós seremos julgados pelas nossas obras, todos nós seremos julgados pelas nossas escolhas, todos nós seremos julgados pelas nossas decisões, todos nós seremos pelas palavras que dissemos, todos nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, todos nós seremos julgados pelas nossas intenções, todos nós seremos julgados pelas nossas ações, mas também todos nós seremos julgados pelas nossas omissões. Todos nós estaremos ali. A história começa com o julgamento, mas também termina com o julgamento. Mas nos diz a palavra de Deus que aqueles que foram alcançados pela graça estarão seguros em Cristo Jesus. A salvação não termina no perdão. A salvação termina na glorificação, porque o céu é o destino final dos remidos. E a história está caminhando para lá. O último 6-7 da Bíblia, Apocalipse capítulo 6, verso 7, nos diz isso. Haverá um fim. Toda a história está caminhando para o fim. Mas aqueles que foram salvos, alcançados pela graça, perdoados por Cristo Jesus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário, aqueles que confessaram seus pecados, aqueles que tiveram seus pecados perdoados pelo céu, aqueles que foram alcançados pela graça, estão a salvo. Então não há o que temer.
porque nós temos a vida eterna garantida. Não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus. Foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos perdoou, foi Ele quem nos limpou. É Ele quem está nos aperfeiçoando. É Ele que nos apresentará a si mesmo, conforme Efésios capítulo 5, do verso 17 em diante. É Ele que está preparando o seu povo. É Ele que já está aguardando o seu povo. Porque a história caminha para o fim, e o fim é com Cristo. Louvado seja Deus. Então, enfim, os Six Seven da Bíblia contam uma única história, e os meninos vão me ajudar aí. Em primeiro lugar, qual é a história? De que o homem está condenado. Segundo, que Deus chama um povo para si. Terceiro, que o pecado é perdoado pelo Senhor. Quarto, que Cristo é anunciado, o reino é chegado, o rei chegou. Sexto, o pecador é transformado pela graça de Deus. E o último, 6-7 diz que a história caminha para a sua consumação. Louvado seja Deus. Então o homem pecou. Deus o chamou. Cristo morreu. O pecador creu. A graça o transformou. E o céu o aguarda. Louvado seja Deus. Não é melhor entender o 6-7 assim? Há sentido para a vida. E eu quero te fazer algumas perguntas. Primeira delas, você já reconheceu sua condição diante de Deus? Qual é a sua condição diante de Deus? Segundo, você já recebeu o perdão oferecido por Cristo Jesus? Oferecido por Cristo, porque Ele te oferece perdão. Terceiro, você pode dizer que hoje você já morreu para o pecado e você vive uma vida nova para o Senhor? Não? Então deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor ainda continua chamando pecadores. A arca é Jesus. E quando você, nesta arca, você recebe salvação e vida eterna. O mesmo Deus que julgou o mundo em Gênesis é o mesmo Deus que oferece graça abundante por meio de Cristo Jesus. Então, lembre disso hoje. O que começou para nós sem sentido, agora vai adquirir um sentido. Lembre disso hoje. 6-7. Tem uma história linda da redenção nisso aí. Eu espero que isso seja suficiente para você olhar para a cruz e enxergar o que o Senhor fez por você. Nós vamos repetir essa canção. Nós vamos encerrar este culto dessa forma. E eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos cantar esta canção e vamos ir embora para os nossos lares, agradecendo ao Senhor. Farmaura é você adquirir carisma. Na linguagem deles, dos adolescentes, é você fazer coisas que atraem elogios. Farmaura. Não existe maior alegria para um pai do que quando o seu filho está andando em obediência. Não é verdade? Farmaura. Tenha uma vida que agrada a Deus. Busque agradar a Deus.
Não há uma outra forma de você agradar a Deus se você rejeitar o seu filho. O meu desejo, a minha oração é para que hoje à noite você faça isso. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Ele veio por você. Não foi pelo outro, foi por você. Do jeitinho que você é. Cheio de defeito como você está. Ele veio por você. Eu não viria por você. Mas ele veio. Eu não viria por mim, mas ele veio por mim. Sendo ele santo, sendo ele puro, sendo ele Deus, ele amou pecadores. E ainda ama pecadores. Ele ama você. Vamos cantar?